Olá, tudo bem? Nós estamos no nosso quarto vídeo sobre a série Marmorarias. Vamos conhecer um pouquinho mais desse mundo que a gente não conhece. Olá, nós estamos aqui novamente na Marmoraria Cascavel com o Jonathan. Jonathan, o que é essa máquina? O que ela faz? A gente trouxe a pedra até aqui. Aqui começa todo o processo de produção? Isso, aqui é o sistema do corte, né? A partir do momento que a gente vai na casa do cliente, obtém todas as medidas, o primeiro passo é trazer para a máquina de corte. Então essa aqui é uma máquina que tem uma serra ponte da AstroArt automática. Então como que funciona? A gente coloca a dimensão da chapa, a própria máquina faz a leitura do material para ver o aproveitamento do material, a gente coloca as dimensões e as medidas que a gente precisa e ela corta automaticamente sem precisar de nenhuma mão humana para estar mexendo na alavanca. Então ela tem todo um sistema automatizado. Após esse corte é só tirar o material e os cortes já estão todos realizados, corte reto. Então aqui é o começo de todo o ciclo, do ciclo da marmoraria até chegar na casa do cliente. O primeiro passo é aqui, o sistema de corte, para aí começar o sistema de acabamento. Independente na vertical, na horizontal, a máquina vai estar trabalhando independente, sozinha. Até no círculo, como ela é automatizada, até a forma de um círculo ela consegue estar cortando. Olha que interessante. E no caso, por exemplo, existe uns detalhes que o cliente acaba não reparando às vezes na execução. Vamos dizer que aqui a gente está falando de um granito, mas que fosse um material, ao invés de pintinhas, que fosse um material de veios. Como é que faz para dar aquela continuidade, principalmente escada ou tampo, que parece que o veio está no topo e sobe e não perde a linha? Essa máquina ajuda a fazer esse tipo de serviço? Porque daí no caso a gente consegue trabalhar com uma chapa inteira e a gente vem cortando em sequência. Então digamos, vamos pegar o degrau número 1, a gente consegue cortar o degrau número 1, já ligando com a saia, degrau número 2, ligando com a saia. Então a gente faz uma paginação, a serra vem estofando já em sequência para seguir o sistema do veio, né? Então essa serra é a adequada para fazer a paginação. Daí ele vem de cima e parece que vai vestindo o revestimento, exatamente, né? exatamente. É diferente das vezes a gente pegar e ver o espelho, que é a frente do degrau, e o piso, que é o degrau propriamente dito, parece que um está com o veio para um lado, outro está para o outro, exatamente. né? E fora a autoprecisão dela, né? Porque como ela é automatizada, ela não tem nenhum momento que ela trave, que ela faça, que a mão humana esteja ali e dê uma travada. Então a precisão dela é sensacional. E até a facilidade para estar cortando bancadas grandes, né? A famosa bancada lá de 2,90 por 1 metro. Então é fácil pra gente, coloca a chapa aqui e ela corta com facilidade. Legal. Qual que é o próximo passo depois daqui? Depois do próximo passo seria chanfrar as peças, que seria na máquina de meia esquadria. Daí. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Jonathan, que máquina é essa e o que ela faz? Então essa aqui é uma cortadeira de 45 graus. Essa máquina só tem a função de estar chanfrando a pedra para a gente estar executando o acabamento de 45 graus, que é o famoso acabamento de meia esquadria, que é o acabamento que mais sai, o acabamento que está mais na moda, um acabamento fino, né? Então aqui a gente tem a máquina, a gente coloca as pedras, os tensores abaixo, né? E vem já o disco em 45 graus fazendo o chão. Isso. Ó, a pedra tá retinha, todos os lados dela, tá? É isso que a gente vai fazer, que às vezes o consumidor final não consegue entender. Vai ser feito um ângulo de 45 graus, que é o meia esquadria. Isso aí. Né? Só que na máquina, não é na mão. Tem marmoraria que faz na mão? Faz na mão. A maioria das marmorarias fazem na mão. Mas daí pode sair meio ondulado. É, pode sair meio ondulado, porque a mão humana nunca vai chegar na perfeição de uma máquina, né? Então aqui, 100% acabado. Não tem como pegar e ondular, quando quebrar nada. Legal. Vamos ver então como é que acontece o acabamento de meia esquadria, depois a gente vai juntar as peças, né, Jonathan?
Olha aqui, gente. Isso é uma esquadria. Tá dando pra ver aí? Ó. Esse é o acabamento dos 45 graus que muitas vezes a gente fala, o fornecedor fala, não, mas eu tô fazendo duplo reto, tô fazendo uma esquadria. Esse é uma esquadria ou 45 graus, Isso né, aí. Jonathan? Como é que funciona daí com a outra peça aqui? Então essa é a junção do acabamento 45 graus, né? Isso, será que a gente consegue mostrar a pontinha ali? Eu posso secar ela e prender com a fita aqui? Dá pra gente fazer ele no acabamento. O que a gente tá vendo aqui, Jonathan? Então aqui essa parte da colagem do acabamento meio esquadria, né? Primeiro a gente mostrou ali na primeira série o sistema do corte, depois a gente mostrou o sistema chanfrar, pra gente estar fazendo 45 graus, e agora a gente vai mostrar a parte que é a colagem da meia esquadria, né? Bastante das pessoas não sabem onde que encontra a emenda da meia esquadria, né? Sim. Então ali dá para dar uma visualização bem boa, onde que se Seria encontra bem a na emenda. quina, na parte Bem na quina. supostamente que seria viva, né? Mas não fica uma Isso, quina viva, não porque tem um fica- acabamento, Tem um né? acabamento, isso aí. E a cola normal? Que cola? Não, é massa plástica. Própria para marmoraria, né? Tem massa plástica também de outros segmentos, né? O cheiro dela é bem forte, é tipo uma resina. É resina, na verdade. Isso aí. Ele usa um molde pra fixar. Essa daí é uma molde do esquadro, né? Então, para ela ficar bem... Para ela não fugir do esquadro. Também a fita filamentada para estar apertando e juntando as duas pedras, né? Bem importante. Que é, talvez o pessoal em casa não consiga ver, mas existe uma fita ali que ele passou que fez com que a peça tombasse, Tombasse, e ela estivesse segurando até a secagem da massa. Quanto tempo para uma peça dessa passamos a resina agora? Quanto tempo leva para secar? Para secar, é coisa de 1 minuto, 1 minuto e meio, ela já começa a secar. Aí depois daqui ele vai tirar esse resíduo que tem da resina. Sim, e aí que ela sobra. vai para uma outra máquina para fazer algum acabamento. Aí aqui, na parte da meia esquadria, é manualmente daí, porque daí ela vai pegar e vai fazer o bisotê, daí tem as outras colagens, que no caso foi uma cozinha, que é a colagem por baixo, para dar o apoio em cima das madeiras, né? Sim, que é uns pedaços que vai por baixo, Isso, é uma né? faixa que vai por baixo para ela apoiar em cima da madeira. Porque daí, como ela tem 4 centímetros, a espessura das pedras são 2, não tem como a gente apoiar uma saia e a pedra ficar flutuante. Então é colado mais uma saia embaixo para ela apoiar em cima da madeira. Esse bisotê que a gente fala, como é que a gente consegue explicar isso para o pessoal que está assistindo a gente? Seria quase que como fazer um outro 45 graus, só que bem fininho na parte de cima aqui, um inclinadinho? É isso, o bisotê, na junção das duas quinas, ele vai quebrar aquelas duas quinas, porque ali quando a gente cola os 45 graus, fica aquela quina viva, aquela quina cortante. Então o que a gente faz? Né? A gente desgasta essa quininha e faz acabamento e puxa o brilho dela para dar um acabamento fino, né? Então o bisotê é o sistema de desgaste, né? Porque na hora do corte, a pedra, ela fica meio assim empirilicada, né? Sim, até por conta da própria composição dela, que é de pedras diferentes, né? Sim, exatamente. Aí agora ele vai mostrar o sistema 4 centímetros reto. Ah, tá, que é o pessoal fala duplo reto. Isso, duplo reto, aham. Vamos dar uma olhadinha aqui perto? Então aí é usado uma resina, tá, para colar. Tem que ser uma resina bem fina para a pedra ter uma junção boa. É isso que eu tô vendo, que lá no outro ele teve que manusear, que era quase uma massa. Aqui Isso, ele e aí já a virou. gente trabalha somente com a resina. Resina e pigmentação.
Para acompanhar o padrão da cor Para da pedra. acompanhar o padrão da pedra, isso aí. E esse movimento que ele faz é para Espalhar e... vamos dizer, é sangrar o excesso, no caso. Isso mesmo. Agora é colocado esse argento para ela unificar mais as pedras e esperar a secagem, né? Esses são os dois tipos de acabamento que mais saem, né? Que mais sai. São os principais na marmoraria. Hoje em dia, assim, 90% é o meia esquadria. Antigamente era usado muito duplo reto, mas como o meia esquadria veio com acabamento mais fino, sem aparecer a emenda, o pessoal tem a preferência sem emenda. E também para fazer muito grosso, que parece que agora as saias, que é essa parte da frente dos tampas, engrossou bastante. O pessoal né? gosta de fazer tampo de banheiro com uma saia maior, aí não usa um móvel, né? Faz uma saia maior. Agora na cozinha o padrão aí a gente vai de 4 a 6, mais ou menos, então não chega a usar uma saia tão grande. E em questão de custo, porque a gente conversou nos outros vídeos a respeito da diferença de custo de um produto para outro em questão de material. Tem diferença de custo para um acabamento de duplo reto e de meia esquadria? Então, aqui na nossa marmoraria não tem diferença de custo porque a gente trabalha com o maquinário. Então, para a gente fazer o meia esquadria ou duplo reto é uma maneira bem fácil, bem simples, né? Então, a gente não precisa fazer nada na mão, né? Desde o corte 45 até o acabamento do duplo reto que a gente vai mostrar na máquina, né? A única diferença de custo que a gente se propõe seria no acabamento meio bolê, que esse é manual, não tem uma máquina ainda que faça. Mas é um acabamento assim já meio que é bem pouco usado, sabe? É um acabamento que era moda antigamente, todo mundo queria arredondado. Hoje em dia todo mundo se adaptou ao quadradinho, ao padrão, então o meio bolê é mais difícil de sair. Veio e ficou até mesmo nas linhas retas e tudo mais. Hoje em dia o pessoal está pedindo até uma pedra um pouco mais fina, com a espessura de 2 centímetros. E como é que faz a questão da área molhada nos 2 centímetros? Da área molhada, a gente cortamos a pedra 2 centímetros, abrimos a dimensão ali da cuba e colamos umas pedras por baixo. Na verdade, ela vai ficar para dentro do Escondida, armário, daí ela vai dentro ter do que, na armário. verdade, ser Isso calculado aí. o móvel, diferente da de Calculado. 4 que ela fica entre o móvel e a pedra. Isso mesmo. Ou senão a gente vai... Isso para ter uma área molhada, né? Mas tem a pessoa que não quer área molhada, que é só um tampo liso, tampo reto, que é moderno, né? E daí corta uma pedra reta, abre, só que daí não vai ter a borda para escorrimento de água, né? E tem Então, como você a gente ter um fazer zelo. algum tipo de canal nesses 2 centímetros, fazer algo trabalhado que seria como o espaço para colocar o escorredor e fazer ele com caimento para ir para a cuba? Tem como fazer um rebaixo italiano, né? Daí você rebaixa a pedra de 2 para 1 centímetro na parte molhada. Tem como fazer, mas também é um sistema que ele é mais decorativo e não muito funcional. Então a gente também tem feito um pouco menos desse, né? Porque o pessoal, o que ele quer? Eles querem o granito para ser funcional, querem lavar louça e não querem que escorra água, né? Então geralmente é usado mais aí o duplo meia esquadria com borda, tudo certo, para não ter problema de escorrer água para fora, não se preocupar com essas coisas. Né? E aí, no caso, para fazer aquelas cubas esculpidas, que cada vez está sendo mais usado, o acabamento normal é o de meia esquadria. Meia esquadria. Cuba esculpida, tudo em meia esquadria. Então, o que a gente acontece? A gente abre o quadro, a gente faz a dimensão da cuba, qual que vai ser a profundidade e cola ela totalmente em meia esquadria as bordas, fazendo acabamento em bisotê e a gente chega por baixo e cola um fundo, né? Colocando a válvula, tudo a gente faz artesanalmente, coloca a válvula. Aí tem vários modelos, tem modelo chanfrado caído na esquadria, tem modelo com fundo solto, aí vai mais o gosto do cliente, a gente fica à disposição do cliente escolher o modelo da cuba para a gente fabricar ela. Com relação a essas cubas ainda esculpidas que a gente está falando, tem o detalhe do Decton, que ele não aceita o meia esquadria, né? Exatamente. E também na cuba, que tu tinha comentado comigo de um detalhe, vou fazer o tampo da cuba da cozinha ou do banheiro, vou colocar uma outra cuba, que ele tem uma superfície com uma estampa, vamos dizer assim, mas ele não é maciço de fora a fora. Exatamente. O Decton, ele não aceita os cortes em 45 no meio do material. Nas pontas, a gente consegue trabalhar com a meia esquadria, mas ele não aceita, assim, fazer um corte quadrado e colar a meia esquadria que nem o granito e o mármore. Ele acaba abrindo uma trinca, por ele não ser um material macio, ele é um material mais rígido, né?
por ser uma liga mineral, então ele é um material mais rígido. Então ele acaba abrindo uma trinca. Então o Decton tem que ser os cantos arredondados e colar a cuba de topo por baixo. Ele não aceita nenhum invés tipo de dele ficar um esquadria. encaixe de 45, que é a meia esquadria, ele vai vir de topo. Vai vir e vai colar de topo por baixo. Exatamente. Aí, É a no única caso, a maneira. hora que eu olhar, eu vou ver, além de ver a questão da borda, eu vou ver uma borda, vamos dizer, branca, porque por dentro ele é branco. Exatamente, porque a paginação do Decton ele é superficial, ele não puxa para dentro da pedra, né? Então, todo polimento que você pratica no Decton, ele acaba ficando da cor natural que é a pedra. Se for branca, os aí vão ficar brancos. Se for uma pedra mais marrom, os cantinhos que for polido vai ficar marrom. Aí não vai ter aquela rapaginação. Entendi. Vamos dar uma olhadinha ali como é que Vamos ficou? lá. Aqui, então, a gente tem bem singelo Isso. a emenda, né? Isso, essa é a junção da meia esquadria da emenda. Aham. Ó, então veio um pedaço aqui, tem um corte de 45, esse pedaço aqui com corte Exatamente. que emendou. Observando Aí que aqui tá- todas as pedras são 2 centímetros. A Sim. gente que transforma ela, faz a meia esquadria e Isso. transforma em 4. Que daí, no caso da opção do sanduíche ou do duplo reto, é 2 mais 2 mais 2. Isso. Aqui, no caso, a gente põe a altura que a gente quer, faz os 45 O corte e vem 45. no tampo. No caso, aqui a gente está trabalhando com 4. 4 centímetros, que é o padrão que sai, né? Aham. E aqui que a gente vai fazer o acabamento em Aí a cima. gente vai fazer o bisoté para dar o acabamento. Legal. Agora a gente vai ver o duplo ali, né, que ele vai pegar. O Isso. duplo também, depois que cola, ele vai para acabamento depois. Vai pro acabamento, né? Claro que pra gente que tá fazendo um ensaio para demonstrar para quem tá em casa assistindo, é uma coisa rápida, mas se a gente for colocar todo esse detalhe, toda a borda, toda a extensão Com de certeza. tampos, é uma coisa que leva tempo. Leva Vamos tempo. dizer que eu tenho uma cozinha com um tampo de 2 metros de largura. Qual é o tempo que a gente precisa de produção, que seria um tempo bom? Em 2 dias não dá para fazer, fora que tem outros clientes. Como é que funciona o certeza. processo de produção? Quanto maior o volume de pedra que o cliente precisa, maior o tempo também que vai se pedir Com para ele, certeza. né? Como a gente tem um sistema de corte, então a gente tem uma linha de produção, né? Então todo cliente que entra, ele vai para a linha de produção. Primeiramente vai para o sistema do corte, então o serrador cortou, depois vem a parte do chanfrar. Então tem todo um segmento. Então eu tenho lá 10 clientes, então em sequência, cortou um, cortou o segundo, cortou o terceiro, champa o primeiro, champa o segundo, o terceiro. Então toda essa dimensão de corte, de sequência de trabalho, a gente pede lá de 8 a 10 dias úteis para a gente conseguir trabalhar, conseguir produzir e estar produzindo e entregando todo o material na casa dos clientes. A gente não consegue assim fazer nada em 1 dia, 2 dias, não consegue porque tem todo o sistema de corte, todo o sistema de acabamento, esperar secar massa, abrir boca de cuba, então detalhes às vezes de esquadro que a gente encontra bastante, então tudo isso leva um tempo, leva um certo cuidado, né, com o material para a gente conseguir produzir. É porque por mais que tenha assim, uma porção de máquinas aqui, ele é um processo artesanal no sentido de cada pedra é uma pedra, cada projeto é um projeto, então é diferente de pegar uma produção em massa, que ainda assim, como a gente tem ali no fundo com o construtor, ainda assim é medidos, churrasqueira por churrasqueira, Ainda assim cozinha é por medido. cozinha, ainda assim tem suas diferenças, né? Com certeza. Dá pra gente pedir para ele mostrar o bisoté aqui, e daí depois a gente vai pro 4 centímetros reto fazer o acabamento. Pode ser. Então esse é o começo do acabamento, né, da meia esquadria. Primeiro a gente começa passando o rebolo, que é um abrasivo que ele gasta um pouquinho mais a pedra para a gente chegar no bisoté, né? Do jeito que faz pó, parece que vai gastar pedra horrores, né? É. Vamos passar uma lixinha também. Novamente a gente vem no sistema de água, manualmente também é polido na água para puxar melhor o brilho, né? Porque
quer dizer, dá pra fazer sem a água, só que o resultado é diferente. O resultado é diferente, a pedra queima mais, né? Ah, sim. Realmente, tem umas pedras que parece que tu olha assim, uma clara aparece, Isso. né? Que tu acha que daí tu tenta tirar e não sai, a sensação Porque de queimada. ali com o rebolo a gente transformou ali, quebrou a quina, né? Agora o que a gente vai fazer é puxar o brilho. Então, porque ali o rebolo ele não puxa brilho. Então, agora a gente passa as lixinhas na água para ela vir o brilho do material por fora, né? Então é uma sequência de lixas, né? A gente começa lá, a gente tem desde a 50 até a 3000. Então aqui não são todos os materiais que precisa usar todas as gramas, mas a gente começa aí na lixa 100. Sair um pouco porque vai ter água. Aí no caso, por mais contrário que seja o número, a 50 ela é mais grossa, a 3000 é a mais delicada. Isso aí. E a impermeabilização vem em que etapa desse processo? Depois que a gente faz todo o acabamento da cozinha, cola a cuba, aí a gente vai impermeabilizar o material. Então vamos lá. Aqui a gente consegue observar que já não existe mais aquela quina viva, né? Esse é um acabamento bem lisinho, bem perfeito mesmo. Podem ver que a massa ela acaba quase ficando oculta, né? Aham.